Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, o nosso livro Obras Póstumas. Entraremos hoje num capítulo intitulado Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que, como eu falei para vocês, traz para nós um profundo conteúdo filosófico, porque não é simplesmente um capítulo do livro, mas isso faz parte de um princípio fundamental, de um grande evento que marcou a história moderna da humanidade, né? Então, antes de trazermos aqui as reflexões de Kardec em torno dessa questão, e ele podia falar isso com propriedade, porque ele era contemporâneo dessa época, eu vou ler para vocês aqui um trecho do site suapesquisa.com, que faz aqui um resumo do que houve na Revolução Francesa, para que possamos inicialmente contextualizar aquilo que nós falaremos em termos de filosofia, né? Então, primeiro, a filosofia precisa estar contextualizada, entendemos exatamente o que significava esses princípios que Kardec aborda para todos nós. Aliás, como eu sempre falo para vocês, é fundamental que tudo aquilo que nós estudamos na doutrina espírita, nós saibamos sempre, assim como acontece em textos bíblicos, em qualquer livro histórico, que nós entendamos sempre o que foi dito, para quem foi dito, quando foi dito e em que contexto isso foi dito. Porque, do contrário, nós encontraremos frases soltas sem compreender exatamente o seu sentido. Como é o caso, por exemplo, quando nós pegamos passagens de Moisés, lá do Deuteronômio, que quando nós não contextualizamos para entender exatamente o que foi dito naquela época, nós vemos Moisés defendendo o uso dos escravos. Nós vemos Paulo de Tarso dizendo que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Então, na verdade, essas ideias, elas eram corretas para a época, não mais para os nossos tempos, porque tudo isso vai se transformando, nós vamos saindo do período da força e começamos a entrar no período das ideias, e então a igualdade começa a prevalecer. Por isso, então, se nós não fizermos uma contextualização, nós ficaremos completamente desorientados com relação à essência daquilo que foi transmitido. Então é fundamental que nós sempre estudemos um livro filosófico de uma determinada época com um livro de história do lado. Do contrário, nós perderemos ali 80% daquele conteúdo, porque nós acharemos as frases bonitas, mas não entenderemos exatamente o que ela estava querendo dizer, já que ela fazia parte de uma situação que nós não conhecemos. Então ela pode ser interessante ser adaptada hoje, mas é uma adaptação, mas o seu sentido real ele foi desperdiçado. Por isso, então, vamos aqui fazer uma leitura breve do que foi a Revolução Francesa. Lembrando sempre que Kardec nasceu em 1804 e a Revolução Francesa aconteceu aproximadamente 30 anos antes dele nascer. Ou seja, algo que aconteceu a Revolução Francesa se desenrolou nos anos seguintes e Kardec nasceu exatamente no meio em que as coisas estavam fervendo na França. Tanto que Kardec nasceu na época em que Napoleão Bonaparte estava ali presente na França. Então vamos entender exatamente o que foi a Revolução Francesa. Contexto histórico, a França no século XVIII. A situação da França no século XVIII era de extrema injustiça social na época do antigo regime. O terceiro estado era formado pelos trabalhadores urbanos, camponeses e pequena burguesia comercial. Lembrando sempre, quando se fala em terceiro estado, o primeiro estado era a monarquia, o segundo era o clero e o terceiro era o povão, de modo geral. Os impostos eram pagos somente por esse segmento social, com o objetivo de manter os luxos da nobreza. A França era um país absolutista na época, ou seja, o rei governava com poderes absolutos, controlando a economia, a justiça, a política e até mesmo a religião dos súditos. Havia a falta de democracia, pois os trabalhadores não podiam votar, nem mesmo dar opiniões na forma de governo. Os oposicionistas eram presos na Bastilha, prisão política da monarquia, ou condenados à morte. A sociedade francesa no século XVIII era estratificada e hierarquizada. No topo da pirâmide social estava o clero, que também tinha o privilégio de não pagar impostos.
Abaixo do clero estava a nobreza formada pelo rei, sua família, condes, duques, marqueses e outros nobres que viviam de banquetes e muito luxo na corte. A base da sociedade era formada pelo terceiro estado, trabalhadores, camponeses e burguesia, que, como já dissemos, sustentava toda a sociedade com o seu trabalho e com o pagamento de impostos. Pior era a condição de vida dos desempregados, que aumentavam em larga escala nas cidades francesas. A vida dos trabalhadores e camponeses era de extrema miséria, portanto, desejavam melhorias na qualidade de vida e de trabalho. A burguesia, mesmo tendo uma condição social melhor, desejava uma participação política maior e mais liberdade econômica em seu trabalho. Só para a gente lembrar, na França, na época de inverno, por exemplo, em que a temperatura chegava abaixo de zero com toda facilidade, as pessoas trabalhavam para comprar batatas, comprar pão e comprar lenha. Essa era a vida deles. Muitas vezes um pedaço de pão consumia metade do salário de um trabalhador. Então essa era a vida dos pobres, né, dos trabalhadores, das pessoas desempregadas de um modo geral. A Revolução Francesa então aconteceu no dia 17 de julho de 1789. A situação social era tão grave e o nível de insatisfação popular tão grande que o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia, comandada pelo rei Luís XVI. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha. A queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, marca o início do processo revolucionário, pois a prisão política era o símbolo da monarquia francesa. O lema dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade, pois ele resumia muito bem os desejos do terceiro Estado francês. Durante o processo revolucionário, grande parte da nobreza deixou a França, porém a família real foi capturada enquanto tentava fugir do país. Presos, os integrantes da monarquia, entre eles o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, foram guilhotinados em 1793. O clero também não saiu impune, pois os bens da igreja foram confiscados durante a Revolução. No mês de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte cancelou todos os direitos feudais que existiam e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este importante documento trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais ao cidadão, além da maior participação política para o povo. Em 1792, os radicais liderados por Robespierre, Danton, Marat, assumem o poder e a organização das guardas nacionais. Estas recebem os líderes para matar qualquer oposicionista do novo governo. Muitos integrantes da nobreza e outros franceses de oposição foram condenados à morte nesse período. A violência e a radicalização política são as marcas desta época. Em 1795, os girondinos, um dos partidos políticos que tinha, porque eram os girondinos e também os jacobinos, dois grupos. Os girondinos assumem o poder e começam a instalar um governo burguês na França. Uma nova constituição é aprovada, garantindo o poder da burguesia e ampliando seus direitos políticos e econômicos. O general francês Napoleão Bonaparte é colocado no poder após o golpe de 18 de Brumário, 9 de novembro de 1799, olha aí, 5 anos antes de Kardec nascer, com o objetivo de controlar a instabilidade social e implantar um governo burguês. Napoleão assume o cargo de primeiro cônsul da França, instaurando uma ditadura. O resumo de tudo isso. A Revolução Francesa foi um importante marco na história moderna da nossa civilização. Marcou o fim do sistema absolutista e dos privilégios da nobreza. O povo ganhou mais autonomia e seus direitos sociais passaram a ser respeitados. A vida dos trabalhadores urbanos e rurais melhorou significativamente. Por outro lado, a burguesia conduziu o progresso de forma a garantir o seu domínio social. As bases de uma sociedade burguesa e capitalista foram estabelecidas durante a Revolução. Os ideais políticos puramente iluministas
presentes na França antes da Revolução Francesa, também influenciaram a independência de alguns países da América Espanhola e o movimento de Inconfidência Mineira no Brasil, né? Então, a gente viu que esses princípios que a Revolução Francesa difundiu fez com que, né, sim, ele caiu depois, né, em 1804 ele acabou sendo preso e depois acabou, né, acabou morrendo no exílio em que ele se encontrava. Então a gente tem ali muitas histórias, né, a tratar nessa questão, mas lembrando sempre que esses princípios fundamentais que a Revolução Francesa difundiu influenciou praticamente todos os países da América na sua independência, começando pelos Estados Unidos, Brasil e os demais países, e esse princípio de liberdade, igualdade e fraternidade vinha para combater todos os sistemas ditatoriais que existiam no Brasil, que existiam no mundo, principalmente no mundo ocidental, que era influenciado por esses princípios. Por isso Kardec, sendo ali também influenciado diretamente pelas ideias iluministas. Que ideias eram essas? Primeiro, que a igreja não podia mais influenciar na vida do povo da forma como fazia. Segundo, que a ciência deveria comandar a razão dos homens. Por isso o positivismo, que a gente sempre fala, a ideia positiva era que tudo deveria ser resultado da razão, resultado de um conceito científico. Por isso o espiritismo nasceu nesse contexto. Se por acaso ele tivesse nascido 1 ano ou 100 anos antes, nós teríamos ali, como aconteceu com alguns grandes espíritos que encarnaram no nosso mundo, acabaram tentando trazer essa influência desses novos princípios, mas acabaram sendo depois derrotados pelo sistema, né? Então nós temos que o espiritismo nasceu numa época exata para que pudesse se difundir. Kardec, nessa sua nova encarnação, nasceu no momento exato para que pudesse não apenas compreender esse novo conceito, como também compreender as novas ideias filosóficas que estavam sendo difundidas. Então, por isso que tudo aconteceu nesse período, e ele tem grande importância para nós. Então, estudarmos o Espiritismo sem compreendermos o que foi o Iluminismo e o que foi a Revolução Francesa, nós cairemos apenas numa nova religião. Quando nós entendemos esse conceito, percebemos que o Espiritismo veio como uma consequência natural dessa liberdade de pensamento, dessa liberdade desse pensamento racional que estava presente ali naquele momento. E o Braz lembrou aqui também que foi exatamente a fuga da família real de Napoleão Bonaparte, que invadia Portugal, que fez com que o Brasil viesse para cá, com que a família imperial viesse para cá, né? E chegando aqui, né, começou então a trazer uma série de mudanças para o nosso país. Mas vamos lá então, entrando agora aqui no nosso livro Obras Póstumas, o título é exatamente o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos entender a profundidade de cada uma dessas ideias da liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de ação, a liberdade consequentemente traz a justiça embutida, né? A igualdade, não tendo um homem influenciando o seu semelhante ou tentando subjugar o seu semelhante, e a fraternidade, onde os homens compartilham aquilo que existe de mais nobre dentro de si, para poder fazer com que se desenvolvam mutuamente. Então Kardec coloca, dando para nós a seguinte ideia, né? Então depois, se vocês tiverem oportunidade, deem uma chegadinha no YouTube e coloquem ali procurando um vídeo como Revolução Francesa. Daí vocês vão assistir um vídeo ali de 5, 10 minutos fazendo um resumão do que foi isso tudo, falando exatamente dessas ideias que os iluministas difundiram naquele início e que depois o povo acabou levantando essa bandeira, né, para poder exigir que houvesse uma mudança no contexto social daquela época. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade, essas 3 palavras, são por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade, se os princípios que elas representam pudessem receber inteira aplicação. Vejamos os obstáculos que no estado atual da sociedade podem lhes oporem, e ao lado do mal procuremos o remédio. Então Kardec já lembra que, embora esse pensamento tivesse difundido na sociedade, ele não era tão fácil de se aplicar. Primeiro que quando se fala em liberdade, você quer ser livre.
mas não é o sistema que vai permitir que você faça isso se você afeta os interesses do sistema. Igualdade. Não haverá igualdade entre os homens enquanto a ganância, a ambição estiver prevalecendo. E fraternidade, você só vai ser fraterno se o amor estiver presente no coração de todos os homens. Então Kardec colocou, vejamos os obstáculos que se opõem à difusão desses princípios e de que forma que podemos remediar o mal que é provocado nessa oposição. A fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Ela significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência e a aplicação da máxima, agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. O oposto é o egoísmo. A fraternidade diz, cada um por todos e todos por um. O egoísmo diz, cada um por si, cada um por si. Essas duas possibilidades, sendo a negação uma da outra, é tão impossível para um egoísta agir fraternalmente para com seus semelhantes, quanto o é para um avarento ser generoso, para um homem de pequena estatura atingir a altura de um homem alto. Ora, o egoísmo sendo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberano, o reino da verdadeira fraternidade será impossível. Cada um a quererá em seu proveito, mas não a quererá em proveito dos outros. Ou, se o fizer, será após estar seguro de que nada perderá. Considerado do ponto de vista de sua importância para a realização da felicidade geral, da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha. É a base. Sem ela não poderiam existir nem igualdade, nem liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade, e a liberdade é a consequência das duas outras. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bons e benevolentes para viverem fraternamente entre si, sem haver entre eles nem privilégios nem direitos excepcionais, sem o que não haveria fraternidade. Tratar qualquer um como irmão é tratá-lo de igual para igual. É querer para ele o que quereria para si próprio. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência de seus sentimentos, de sua maneira de agir, e se estabelecerá pela força das coisas. Qual, porém, o inimigo da igualdade? É o orgulho. O orgulho de querer primar e dominar em toda parte, que vive de privilégios e exceções. Pode suportar a igualdade social, mas não a apoiará nunca e a desmantelará na primeira ocasião. Ora, sendo o orgulho também uma das chagas da sociedade, enquanto não for destruído, oporá uma barreira à verdadeira igualdade. A liberdade, dissemos, é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade geral, e não da liberdade natural, que é de direito imprescindível para toda criatura humana, desde o selvagem até o homem civilizado. Essa parte de liberdade natural a gente já tratou sobre isso, não só aqui na nossa sala, estudando o livro dos Espíritos, lá na parte das leis naturais, né, lá no começo, que onde nós falamos, né, que o homem nasce com essa liberdade natural e ela vai se perdendo de acordo com o pensamento de alguns, conforme o homem vai se civilizando, e outros dizem que o homem vai conquistando a liberdade natural conforme ele vai se organizando. Então Kardec trazia pensamentos de dois pensadores, né, como Voltaire de um lado, como Hobbes do outro. Então cada um trazendo um pensamento e a doutrina espírita, preocupada com essa questão da filosofia, procura estudar exatamente o que esses pensadores trazem para nós. Voltaire, no caso, Hobbes, no caso, era um dos iluministas, né, que trazia exatamente esse pensamento também, dessa lei natural, dessa liberdade natural. Então, vemos aqui, né, os homens, continua Kardec, que vivem como irmãos, com direitos iguais, animados de um sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça, não procurarão enganarem-se uns aos outros e não terão, por conseguinte, nada a temer uns dos outros.
A liberdade não oferecerá nenhum perigo, porque ninguém pensará em abusar dela com prejuízo de seus semelhantes. Mas como o egoísmo, que quer tudo para si, o orgulho, que quer incessantemente dominar, dariam a mão à liberdade que os destronaria. Os inimigos da liberdade são, pois, ao mesmo tempo, o egoísmo e o orgulho, como o são da igualdade e da fraternidade. A liberdade pressupõe a confiança mútua. Ora, não poderia haver confiança entre as pessoas dominadas pelo sentimento exclusivo da personalidade. Não podendo se satisfazer senão às custas de outrem, estão incessantemente em guarda umas com as outras. Sempre com receio de perder o que eles chamam de seus direitos, a dominação constitui a condição mesma de suas existências. É por isso que armarão sempre emboscadas à liberdade e a sufocarão por tanto tempo quanto puderem. Esses três princípios são, portanto, como dissemos, solidários uns aos outros e se prestam mútuo apoio. Sem sua reunião, o edifício social não poderia estar completo. A fraternidade, praticada em sua pureza, não pode estar só, pois sem a igualdade e a liberdade não haverá verdadeira fraternidade. A liberdade sem a fraternidade é a rédea colocada no pescoço de todas as más paixões que não têm mais freio. Com a fraternidade, o homem nenhum mau uso faz da sua liberdade. É a ordem. Sem a fraternidade, dela faz uso para dar curso às suas torpezas. É a anarquia, a licença. É por isso que as nações mais livres são forçadas a criar restrições à liberdade. A igualdade sem fraternidade conduz aos mesmos resultados, pois a igualdade quer a liberdade. Sob o pretexto de igualdade, o pequeno rebaixa o grande, para tornar-lhe o lugar, e torna-se tirano a seu turno. É apenas um deslocamento de despotismo. Antes da gente continuar, bom dia pessoal que chegou, vale a pena a gente pensar sempre que quando se fala nessas ideias, aliás, esse é um grande problema que nós enfrentamos nos estudos espíritas, porque nós sempre pensamos assim, que Kardec colocou naquela época, falando sobre igualdade, liberdade e fraternidade. Na verdade, nós não estamos estudando o que se pensava naquela época, o que se vivia naquela época. Na verdade, nós estamos trazendo daquela época para cá aquilo que vai mudar o nosso mundo hoje. Porque o Espiritismo traz como ponto fundamental ser uma doutrina atemporal. Ou seja, ela não serve para uma época e não serve para outra. Os princípios de moralidade que ela apresenta, baseados naqueles ensinamentos fundamentais do cristianismo, quando Jesus trouxe todo aquele seu exemplo da época, é exatamente o que a gente faz. Você estuda os evangelhos para poder resgatar aquilo que veio de ensinamento mais puro e mais verdadeiro para aplicarmos hoje no nosso dia a dia. Quando Jesus falava do Sermão da Montanha, muita gente diz assim, mas que coisa mais linda as palavras que ele trouxe. E essa coisa linda fica apenas emoldurada na nossa parede. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que sofrem, pois receberão ali toda a assistência que precisa, enfim, tudo aquilo que Jesus trouxe como ensinamento fundamental. Então nós pegamos tudo aquilo que ele falou das bem-aventuranças e começamos a aplicar na nossa vida hoje. Na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que não vai estudar o cristianismo ou os ensinamentos dos evangelhos apenas para conhecermos a história de Jesus e as histórias dos apóstolos, e muito menos a história daquele povo. Nós vamos estudar o cristianismo dentro dos seus valores morais, porque são esses valores morais que vão revolucionar não apenas a nós mesmos individualmente, mas revolucionar o nosso mundo. Então eu tenho que pensar naquilo que Jesus trouxe como exemplo moral e eu começar a me transformar naquilo que ele disse, pelo seu exemplo, pela sua experiência, naquilo que ele disse que era aquilo que era mais verdadeiro para todos nós. Ao estudarmos qualquer outra filosofia no decorrer da nossa história, nós pegamos a mesma coisa.
É interessante saber nomes, é interessante saber datas, é interessante nós sabermos geografia das situações, mas se nós não absorvermos aquilo que existe de mais proveitoso, que são esses valores morais de cada uma dessas épocas, esse conhecimento vai ser apenas ali uma quantidade de informação sem muito pouco efeito. Estudar a doutrina espírita é a mesma coisa. Quando Kardec fala para nós sobre essa ideia que a Revolução Francesa trouxe, de igualdade, de liberdade e de fraternidade, ou de liberdade, igualdade e fraternidade, que é a ordem correta, nós pensamos assim: a liberdade de todas as pessoas, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de ideia, mas lembrando que essa liberdade também traz responsabilidade. Liberdade nada mais é do que livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade que nós temos de julgar e de agir, que é um princípio fundamental, que existe para todos nós, né? Aliás, as leis naturais trazem para nós que nós temos esse direito de expressar as nossas ideias, traz também consequências. Para todo o livre-arbítrio, temos as consequências naturais. Se nós fazemos mau uso desse livre-arbítrio, consequentemente, responderemos às consequências negativas dessas ações. Então, Kardec falava naquela época porque a França viveu essa transformação. De lá para cá, nós também buscamos isso. Quando você assiste a um programa de televisão e você vê que você não tem mais liberdade de sair à rua tranquilamente, porque você corre o risco de sofrer um acidente, de sofrer um assalto, de sofrer uma violência de qualquer natureza. Quando as pessoas vão às ruas, né, manifestar as suas ideias, manifestar ali as suas insatisfações, elas têm a liberdade de fazer isso, desde que não afetem a minha liberdade. Quando nós temos ali a manifestação de greves, que acontecem no nosso país, de todas as classes, greves de bancários, greves de médicos, greves de policiais, greves de classes, né, classes de profissionais, de toda a ordem. Quer dizer, nós temos constitucionalmente na nossa legislação a permissão de greve. A greve é válida. Inclusive ela é julgada pela justiça para saber da sua legitimidade ou não, se for serviço público ou não é. Aqui em São Paulo, vocês assistem na televisão, quando existe greve de transporte público, essa cidade vira um verdadeiro pandemônio. Mas a gente se pergunta, a liberdade que você tem de protestar pelos seus direitos é a mesma liberdade, é o mesmo direito que você tem de tirar a minha liberdade? Então nós vemos que nós passamos por um processo interessante de saber exatamente aonde acaba o seu direito e onde começam os seus deveres. Na nossa própria Constituição, fala que todos os homens têm direito a isso, têm direito àquilo, que nós temos deveres também. Mas o que eu acho mais interessante? Os meus direitos ou os meus deveres? Nós sempre valorizamos mais os nossos direitos. Eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho o direito de fazer aquilo, mas a partir do momento em que nós impomos um dever, aí então você já não pode mais fazer aquilo que você quer. Eu quero fazer isso, mas eu não posso porque eu tenho o dever de respeitar alguma coisa. Então nós vemos assim que estudar algo como liberdade, como igualdade e fraternidade, que a gente vai falar sobre isso, né? Não, nós temos deveres também em braço, só que na verdade esses deveres não são respeitados. Porque o egoísmo, embora nós tenhamos no papel, nós tenhamos nas letras, tudo aquilo que poderia regulamentar, aliás a nossa Constituição é baseada também nesses 3 princípios do Iluminismo, da Revolução Francesa. Então se você pegar a nossa legislação e você começar a ler, ótimo. Só que na verdade nós não sabemos ainda lidar com isso tudo. Como Kardec coloca, já naquele período em que ele vivia aquele momento, o calor do momento, por ser contemporâneo daquela época, ele mesmo já falava, vamos estudar os obstáculos que se oporiam, ou que foram impostos contra esses princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, e vamos tentar remediar. Então ele vivia, na época, aquilo que era o mais claro. Vemos, por exemplo, de que forma que a justiça era colocada. A justiça era imposta pela pena de morte. A guilhotina, que foi, segundo reza a lenda, foi criada por um médico, né, Dr. Alexander Guilhotin, ou algo parecido. Ele criou aquilo porque ele achava que os enforcamentos, as execuções eram extremamente cruéis. Então ele criou um instrumento, por mais irônico que parecesse, ele criou um instrumento que provocava a execução sem dor. Então muita gente vinha a ser executada através desse método,
inicialmente por um abuso, né, naquele período quente da Revolução, e depois como pena capital. E Kardec entrevistou muitos espíritos que eram criminosos que foram guilhotinados. Nós temos na Revista Espírita, temos também no livro Céu e Inferno, que ele fala sobre isso. Ele entrevista espíritos perguntando: assim que a sua cabeça foi decepada, você viu alguma coisa? E o espírito falava: sim, eu via o sangue jorrando, eu via a minha cabeça rolando. Então ele conta histórias que estão contextualizadas nesse período. Mas os princípios morais dessa grande revolução, ela é, na verdade, o início daquilo que deve regulamentar, deve sustentar a nossa sociedade em todos os tempos. Uma sociedade que tem liberdade, uma sociedade em que os homens se tratam com igualdade, e uma sociedade em que a fraternidade impera. Então, essa liberdade a gente percebe na nossa sociedade hoje. Qual é exatamente o tamanho da liberdade que nós temos? De que forma que nós podemos usufruir da nossa liberdade? E aí então nós começamos a perguntar, né, onde que eu não posso ir, onde que eu não posso agir? Mas eu nunca paro para perguntar quais são as minhas ações que tolhem a liberdade das pessoas. O que eu posso fazer para que as pessoas sejam livres do meu lado? Onde eu não imponho a minha opinião, onde eu não imponho as minhas regras dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, na sociedade de um modo geral, onde eu vivo, onde quer que eu esteja. Muitas vezes nós frequentamos um centro espírita, uma instituição religiosa, em que não se tem liberdade. Exatamente porque o egoísmo e o orgulho são dois elementos da nossa personalidade que são muito mais intensos do que essa consciência de liberdade que nós tanto desejamos. Com relação à igualdade, na nossa Constituição também fala sobre isso. Todos nós somos iguais perante a lei. Todos nós temos direito de expressão, temos direito ao estudo, temos direito à assistência médica, à moradia, ao trabalho, está tudo lá escrito. Mas a pergunta é, a sociedade respeita isso? Igualdade, por exemplo, dos nossos filhos estudarem, buscarem a educação, eles são iguais diante disso? Não. Quem tem mais dinheiro tem mais recurso. Aquele que não tem dinheiro acaba depois ficando relegando a assistência pública que é deficiente. A assistência médica, ao direito à segurança, à moradia. Existe igualdade no nosso mundo hoje? Não. Existe a ganância. Em que, na verdade, o que importa é qual é o retorno que isso vai chegar para todos nós. E aí nós sabemos, né, estudando um pouquinho dessas questões políticas, nós percebemos que aquilo que é social traz menos retorno do que aquilo que é monumental. Porque aquilo que eu faço por alguém, pela sua educação, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, naquele momento, não vai trazer grandes repercussões porque ninguém vai perceber. Isso é algo que vai construindo no indivíduo durante a sua vida toda. Mas se por acaso eu construo um grande edifício, construo um grande prédio, um grande hospital, eu coloco uma plaquinha com meu nome e ali estará durante muito tempo. Até que alguém cisme ali de fazer alguma mudança e colocar o nome de outra pessoa em cima do meu nome. Então vemos que a sociedade tem essa dificuldade também de lidar com a igualdade. A igualdade entre todas as pessoas, não importa qual é o seu sexo, qual é a sua religião, qual é a sua condição social, qual é a sua raça. Temos igualdade na sociedade? Sabemos que não. Mas é uma luta constante em que todos nós estamos modificando. Conforme Kardec colocou para nós no estudo anterior que nós fizemos, certamente hoje nós não encontramos uma condição de liberdade e igualdade, tanto de liberdade como de igualdade ideal. Mas se nós voltarmos no tempo, lembraremos que há coisa de um século a liberdade era muito mais restrita, a igualdade era absurdamente diferente. Nós saímos de um período escravagista durante séculos aqui no nosso país, e se nós voltarmos, foi 1888, a gente já fez essa conta, deixa eu ver, 88 são 12 anos, então temos 100, 12, 112, 124, 126 anos. 126 anos que nós saímos da escravidão. Hoje, nós temos uma certa desigualdade na sociedade, mas uma certa desigualdade muito diferente do que era naquele período. Então, estamos mudando? Sim, estamos mudando. Mas qual é exatamente o tempo que nós estamos levando para essa transformação? Se nós tivéssemos esses princípios morais desenvolvidos dentro de nós, certamente nós teríamos uma mudança muito mais drástica, muito mais rápido
mas como nós temos ainda o egoísmo e o orgulho que estão imperando na nossa personalidade, não conseguimos ainda viver essa ideia da liberdade, igualdade e fraternidade. Fraterna coluna, que tipo de igualdade, já que somos todos diferentes? Igualdade de direitos, né, fraterna? Igualdade de ideias. É nesse sentido que nós falamos. Se você pegar, por exemplo, hoje nós temos aqui em São Paulo vários casos de homossexuais que são agredidos, que são espancados, que são assassinados. Igualdade, por exemplo, é a igualdade que eu tenho dos meus direitos, dos meus interesses, daqueles que fazem greve. Igualdade que eu tenho em receber educação, atendimento médico, saúde, moradia, diferente daqueles que têm um alto padrão de vida. Então são todos esses tipos de igualdade que nós falamos. O mesmo direito, a mesma preferência que eu dou. Por exemplo, vamos cuidar da segurança naquele bairro que está com problema. Aí é aquele bairro que tem um alto padrão. Aí eu pego aquela favela, aquela comunidade, aquele bairro de periferia, que não tem o mesmo padrão de igualdade. Por que isso tudo? Porque na verdade nós ainda damos valor àquilo que aquilo que é do orgulho e da vaidade. Ou seja, ao poder, a influência, o dinheiro. Então é nesse tipo de igualdade que nós buscamos. Por isso nós vemos ainda que estamos trabalhando nisso, com certeza. Há muito o que se fazer, também existe. Mas, na verdade, o grande problema que nós enfrentamos é que nós sempre esperamos que essa mudança aconteça na sociedade e nos esquecemos que essa mudança deve começar dentro de nós. Eu tenho que me livrar dos meus preconceitos, eu tenho que respeitar os direitos das pessoas. Antes de exigir aquilo que para mim é satisfatório, eu tenho que oferecer aquilo que para o outro também será satisfatório. Porque eu quero liberdade para mim. Só que a minha liberdade acaba sendo um obstáculo para a liberdade do outro. Então são palavras lindas, igualdade. Todos nós queremos igualdade, mas a minha igualdade é diferente da sua igualdade. Eu quero que você me trate igual, mas eu não consigo tratar você como meu igual. É aí que nós entramos no conflito. Fraternidade. Todos nós queremos a fraternidade, onde as pessoas se abraçam, se respeitam. Eu quero que todo mundo me abrace e me respeite. Mas e quando eu tenho que abraçar e respeitar alguém? Como é que fica o meu lado? É exatamente o interesse pessoal, Wagner. Bom dia. Esse interesse pessoal é o quê? O egoísmo e o orgulho. A Miriam colocou, né? Eu escuto sempre, éramos reprimidos, aí veio a liberdade e ficou tudo solto demais. Tanto que algumas pessoas solicitam a volta da ditadura, né? A nossa essência ainda não seria voltada para o terror, seria da força, da violência, da imposição do poder. Quando nós falamos de ditadura militar, claro que nós reforçamos principalmente o lado da violência, porque era uma violência autorizada pelo Estado. Né? Mas, na verdade, nós temos ali o ponto bom e o ponto ruim. Aquilo que foi marcado exatamente foram as mortes, a tortura, a prisão. Mas essa ordem que era colocada, essa ordem da sociedade, muitas vezes era uma ordem limitada, imposta. Né? Você não tinha direito à greve, por exemplo, naquela época. E greve é um direito saudável de você manifestar as suas necessidades. Então nós temos ali um ponto bom, ponto ruim. Hoje muita gente que fala assim, eu tenho saudade da ditadura. Não viveu a época da ditadura para saber. A ditadura acabou ali por volta de 1982, 83. O auge da ditadura, final da década de 60, década de 70, muita gente não viveu nessa época. Eu nasci em 69. O que eu vivi na época da ditadura, que eu já comentei com vocês, era aquela época de 7 de setembro, quando nós fazíamos bandeirinha verde e amarela, brincávamos de soldado, essa coisa toda. Eu já fiz greve, Wagner, quando eu trabalhava num banco, fiz greve. O pessoal fez passeata, deu um apito, eu saí na rua apitando. E estava adorando porque eu não trabalhava, eu tinha 17 anos, o que eu entendia de greve? Então, na verdade, a gente gosta de fazer bagunça, né? Porque está na nossa natureza essa questão da bagunça, do protesto, de pintar a cara. Você pinta a cara? Pinta. Por quê? Não sei, porque eu acho legal. A Miriam já pulou. Olha que coisa decadente. É só a gente tocar no assunto que a gente começa a puxar, entendeu? O lado podre das pessoas. É assim que a gente vê. Então, isso que é importante a gente pensar, que todos nós desejamos manifestar os nossos direitos. Só que muitas vezes nós esquecemos de respeitar os nossos deveres. Porque nós somos egoístas. Então eu quero que eu tenha direito. Mas quando o outro tem direito, aí então entra a questão do dever. E aquela frase popular que a gente conhece, né? Os meus direitos terminam quando começa o direito do outro.
E quando chega o direito do outro, ele já começa a reclamar porque a cerca está muito alta, porque a cerca está muito perto. E aí, então nós queremos manifestar e protestar. Nós vemos isso dentro dos condomínios. Quem vive em condomínio, eu moro em casa, né? Mas para quem vive em prédio, sabe como é. Ah, meu filho tem direito para brincar. Pois é, mas seu filho não tem direito a fazer barulho perto da minha janela. Aí começam os conflitos porque ninguém se respeita. Cada um acha que o mundo gira de acordo com o seu próprio interesse. E não se entende por quê? Porque ainda nós temos o egoísmo. Eu quero assim, você quer assim, e aí começamos então a impor a nossa autoridade, impor o nosso poder, dar aquelas carteiradas, né? Luciana colocou, as pessoas pensam em ditadura como um sistema que perseguia a todos. Todos é algo muito amplo, né? Tem muita coisa, né, Luciana? Eu não vou dizer que ditadura, né, embora eu não tenha vivido intensamente essa época da ditadura, eu tive a oportunidade de estudar sobre ela. Então, certamente, nós tivemos ali situações muito negativas. Mas nós tivemos também situações positivas. Para a época, para aquele momento, hoje talvez a ditadura já não fosse mais algo positivo para todos nós. Né? O Brás colocou, quem participa de uma reunião esperantista consegue ver uma grande fraternidade entre eles, mas são várias associações, Brás. Se você vai num congresso espírita, eu tive a oportunidade em 2007, aqui em São Paulo, nós tivemos um grande evento de comemoração aos 150 anos do Livro dos Espíritos. E nós tivemos aqui uma convenção de aproximadamente 4.000, 5.000 espíritas. Era uma coisa linda, que você vê, as pessoas se respeitavam, tudo mais, embora não se olhassem uma para a cara da outra, né? Então você vê aquela coisa bonita e tudo mais. Eu e a Miriam, por exemplo, já participamos do movimento escoteiro. É uma coisa maravilhosa quando você encontra 5.000 escoteiros, todo mundo é bom, todo mundo é legal, todo mundo isso e tal. Mas na verdade você tem que ser bom em todas as situações, não é só lá. Não adianta você ser bom onde as pessoas pensam como você. A maior dificuldade é você ser bom quando as pessoas pensam diferente de você. É aí que está a grande virtude, é aí que está a grande doação que você deve demonstrar. Então, várias e várias situações nós encontramos isso. O Luiz colocou, bom dia Luiz, quase ninguém vai à reunião de condomínio, depois reclamam das decisões, ninguém quer participar dos partidos políticos, mas querem reclamar das decisões e surgem dessas reuniões. A mesma coisa também, Luiz, que eu comento muito na sala, todo mundo anula o seu voto, depois você protesta porque não concorda com o governante. Então, são várias e várias situações em que nós, como espíritas, estudando esses princípios, pensando e conversando sobre todos eles, nós temos que pensar, principalmente, que tudo aquilo que a gente faz afeta não apenas a nossa vida, mas a vida das pessoas. Tudo aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer traz uma consequência direta para a vida da comunidade. E quando a gente fala sobre liberdade, igualdade e agora entrando no terceiro ponto, que é a fraternidade é isso. Até onde a minha participação na minha sociedade está sendo produtiva ou prejudicial? Se eu me anulo ou acho que a minha verdade é melhor que a verdade do outro, eu estou sendo um peso negativo. Agora, se eu trabalho em prol da comunidade, claro, pensando naquilo que pode me beneficiar, mas beneficiando também as pessoas próximas a mim, aí eu já começo a ter uma participação positiva. É isso que nós ainda não pensamos. Nós queremos um mundo perfeito sem nos transformarmos em pessoas perfeitas. E isso nunca vai acontecer. O Wagner lembrou nessa reunião de diretoria de um centro espíritas, às vezes penso ir com ditadura. Pois é. Tem uma história, né, que contam assim, de uma pessoa que morava perto do centro espírita, e aí então ela ouvia aquela gritaria, aquele tumulto toda a noite e tal, no dia seguinte ela foi comentar, né, a armadura, né? Então pensa assim, comentar, olha, poxa vida, a sessão de desobsessão ontem foi um problema, hein? Aí o pessoal falou, não, foi reunião de diretoria que a gente teve ontem. Aí o pessoal, nossa, parece então que o teto ia cair pela coisa que estava acontecendo, né? E isso acontece. Até mesmo nesses lugares que são pró de pessoas que pensam iguais, de pessoas que são fraternas, até mesmo isso existe um entrave quando começam a surgir pensamentos divergentes. Tudo está bem quando todo mundo está satisfeito. Se surge uma insatisfação, aí começa então o caldeirão a ferver. A Miriam colocou, mas eu acho que muitos acham que sua parte se resume em pagar impostos e não amar e cuidar do semelhante. Exatamente porque nós não temos uma escola, Miriam, que difunda esse lado humano, esse lado espiritual que as pessoas devem respeitar. Nós acreditamos que cidadania se resume na sua participação na sociedade, naquilo que diz respeito às instituições.
e não naquilo que diz respeito à sua conduta pessoal, naquilo que diz respeito à sua fraternidade, ao respeito, aos preconceitos. Então diz assim, olha, eu pago meus impostos, as minhas contas estão pagas, eu estou com os meus direitos eleitorais, está ótimo, mas eu não quero ninguém na minha porta enchendo meu saco. Pronto. Já caiu, todo o lado moral caiu. Ele pode ser um bom cidadão, mas é uma pessoa egoísta. Então é esse pensamento que a gente tem que se policiar. É nesse pensamento, a gente tem que começar a refletir assim, olha, que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de familiar eu sou? Que tipo de profissional eu sou? Que tipo de cidadão eu sou? Não é só no documento, porque quando eu voltar ao mundo espiritual, para a nossa realidade, ninguém vai pedir para eu apresentar os comprovantes das contas que eu paguei. As pessoas vão perguntar que tipo de pessoa você foi. O que você fez de produtivo para as pessoas que estavam com você, para as pessoas que pensavam diferente de você, para as pessoas que precisavam te pedir uma ajuda. O que você fez exatamente? A gente levanta aquela bandeira, né? Porque esse governo não presta, porque ele não dá assistência para as pessoas doentes. Eu passo em frente a uma pessoa doente e não olho para a cara dela. Como é que a gente vai lidar com isso? Exigir um serviço do governo, que é legítimo essa exigência, mas não cumprir o meu papel de pessoa, de ser humano. Então é isso que falta para nós, e nós conversamos muito pouco sobre isso. A educação que nós recebemos é uma educação institucional, não é uma educação moral. Dentro de casa, os pais, embora com boa vontade, embora com esforço, procuram transmitir para os seus filhos a educação que receberam. Só que se eles receberam uma educação deficiente, eles vão então transmitir uma educação deficiente. A Cindizinha colocou para nós, amo a música do Renato Russo quando ele fala sobre disciplina, liberdade, compaixão e fortaleza. Particularmente não consigo imaginar a liberdade real sem a disciplina. Não é essa ditadura, mas a que vem com o autoconhecimento, o aprendizado. E essa ainda bem pequena para a maioria de nós, sem dúvida. Quando eu falei para vocês, né, disciplina é liberdade e compaixão é fortaleza. O que significa isso? Disciplina é liberdade, porque quando você tem disciplina, para cumprir as leis do lugar que você mora, para cumprir as leis morais daquilo que você acredita, você tem liberdade para agir. Você não tem medo de ser contestado, de ser preso, de ser arrastado. É essa disciplina que falta para nós. E compaixão é fortaleza. Existe algo que exija mais de nós, do nosso esforço, da nossa doação, do que a compaixão? De você olhar para uma pessoa e se sensibilizar com ela? Ah, mas eu sou muito compassivo com relação a isso, até você encontrar alguém que você não gosta. Porque se você encontrar com alguém que você não gosta, você quer mais é que ele se exploda. Você não vai ficar com peninha dele. Aquela pessoa que te fez mal, que te castigou, que te prejudicou, de repente você vê ela sofrendo. A gente normalmente solta fogos quando isso acontece. Bem feito. Essa frase clássica que nós pensamos. Então a gente vê que ser compassivo, sentir a compaixão, lamentar pela dor do outro, sentir a dor do outro, acolher a dor do outro, é algo que nós só fazemos com quem nós gostamos. Nós não fazemos com quem, por quem nós temos antipatia. Esse é um grande problema. A Luciana colocou, eu sinceramente não sei se isso vai mudar, a gente se sente mais seguro sendo hipócrita. Não, isso vai mudar sim, Luciana. Tanto vai mudar como está mudando. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, apenas nesse momento, nós temos uma dificuldade grande de ver uma situação que mudou a longo prazo. Por exemplo, eu tenho 45 anos. Nesses 45 anos, eu posso dizer que 25 anos eu tenho um pouco mais de consciência. Até meus 20 anos, era aquela coisa meio do oba-oba, assim, de pequenas responsabilidades e tal. A partir dali você começa a amadurecer um pouco mais. Então, quando nós temos uns 20, 30, apenas 40 anos de amadurecimento, você não consegue ver algo que aconteceu durante um certo período. Agora, quando nós voltamos no tempo, como eu falei para vocês, imagina Renato Russo falar de disciplina e liberdade, compaixão e fortaleza na época da escravidão. Imagina falar sobre isso na época da ditadura. É impensável. Mas por que é impensável? Porque naquela época era assim. Hoje já é diferente. Então, infelizmente, nós queremos ver as coisas acontecer no nosso tempo, na nossa frente, para dizer assim, olha, realmente as coisas mudaram.
Só que existem mudanças que são demoradas, que nós não chegaremos a ver. Talvez os nossos filhos, talvez os nossos netos acompanharão essa mudança. Mas ela vai acontecer no momento deles. Mas ela não começou no momento deles. Então tem coisas que aconteceram, que nós estamos presenciando, tem coisas que nós queremos que aconteça, mas elas estão começando a... É aquele grande assado de Natal, né? O pessoal prepara o Natal, assim, coisa tal, pro jantar, por exemplo, para a ceia de Natal, começa a fazer um assado às 6 horas da tarde, ou 6 horas da noite. Para chegar à meia-noite o assado está pronto. Então a gente vê que, para quem coloca o assado no forno naquele momento, vai ficar impaciente, né? Ah, mas vai demorar tanto para acontecer, bem que a gente podia fazer uma mágica e tirar o assado pronto. Não é assim que acontece. Como diz a frase, a natureza não dá saltos. Exatamente, existem mudanças, principalmente mudanças de caráter, mudanças de personalidade, que não acontecem de uma hora para outra. Elas precisam ser trabalhadas pelas pessoas, pela comunidade, pela sociedade de modo geral. Então tenhamos paciência, façamos a nossa parte porque nós estamos contribuindo para um processo. Aquilo que acontece a curto prazo, nós acompanharemos. Aquilo que vai ser a médio prazo, se tivermos sorte, nós chegaremos ao final. Aquilo que é a longo prazo, não adianta a gente querer ver acontecer agora. Talvez a gente não veja isso acontecendo aqui nessa nossa encarnação, talvez nós só vejamos na próxima encarnação, mas como nós não lembraremos, né, a gente vai ver a coisa acontecer e ainda vai ficar satisfeito. Ficar insatisfeito, né? Poxa vida, mas eu não vi isso acontecendo. Não viu porque na encarnação anterior a coisa estava acontecendo. O Espiritismo, por exemplo, chegou para nós 57, 3, 6, 7. Deixa eu ver, 107 anos. Não. 157 anos o Espiritismo tem. Nesse 1 século e meio, essas ideias ainda estão sendo conversadas. Jesus veio há 2000 anos trazer o ensinamento, e há 2000 anos nós estamos falando sobre o assunto. Mas assimilamos muito pouco. Então nós temos que ter paciência, que é algo que nós infelizmente não temos. A Rô colocou, né, quantas vezes nos deparamos com pessoas em seus carros, jogam suas garrafas d'água pela janela e depois vão pregar moral, e quando chove alaga tudo, perfeito. Liberdade, igualdade e fraternidade. Você quer liberdade para fazer o que você quer, mas depois você quer igualdade para ser tratado de uma forma igual. Então, toda mudança numa sociedade começa principalmente com mudanças em nós mesmos. Eu tenho que me importar com o que o outro faz, tenho que me importar porque aquilo que ele faz repercute sobre mim. Mas eu tenho que ter mais preocupação com aquilo que eu faço. Uma frase de Joana de Ângeles, que é uma frase de cabeceira que eu tenho. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna uma pessoa má. Então temos que ter essa preocupação primeiro com a nossa autotransformação. Autoconhecimento, autotransformação. E eu fazer a minha parte. Se o outro não faz a parte dele, se eu puder ajudá-lo na sua transformação, ótimo. Se eu não puder, que eu faça então aquilo que me cabe. Essa é a parte mais importante para nós. Continuando aqui o nosso texto, pessoal. Vamos em frente para a gente poder terminar aqui o nosso trabalho. Essa tem uma frase que não é mais frase do dia, Rô, é uma frase de princípios. Toda vez que eu faço alguma coisa que é errado, eu já começo então a me dar aquela coceira na orelha. Quando me fazem alguma coisa ruim, eu fico pensando, poxa vida, por que ele fez isso? Não deveria ter feito isso. Fico triste com ele, fico decepcionado, sinto raiva. Nós não podemos controlar os nossos instintos, mas é uma raiva que eu não deixo isso se transformar em atitude. Porque se eu fizer essa raiva me dominar e eu fizer a mesma coisa que o outro fez, isso me tornou uma pessoa má. É nisso que eu tenho que segurar. O mais importante de tudo. Continuando para nós. Seguir-se-á que até que os homens estejam imbuídos do sentimento de verdadeira fraternidade, seria preciso tê-los em servidão? Olha só o que Kardec colocou interessante. Quer dizer que já que nós não sabemos lidar com a fraternidade e com a liberdade, nós deveríamos limitar as suas ações como aconteceu na ditadura? Quer dizer que a ditadura deveria se estender mais um pouco, porque nós não temos condições de expressar liberdade? Dar-se-á que sejam impróprios às instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade? Uma tal opinião seria mais do que um erro,
seria um absurdo. Não se espera que uma criança tenha feito todo o seu crescimento para ensiná-lo a andar. Quem, além do mais, o tem com mais frequência sob tutela? Serão homens de ideias elevadas e generosas, guiados pelo amor do progresso, aproveitando da submissão de seus inferiores para neles desenvolver o senso moral e elevá-los pouco a pouco à condição de homens livres? Não. São, na maioria, homens ciumentos do seu poder e cuja ambição e ganância outros homens servem de instrumentos mais inteligentes que os animais. E que, por isso, ao invés de emancipá-los, o conservam o maior tempo possível sob jugo e na ignorância. Mas esta ordem de coisas muda por si mesma, pelo poder irresistível do progresso. A reação é às vezes violenta, e tanto mais terrível quanto o sentimento da fraternidade, imprudentemente abafado, não vem interpor o seu poder moderador. A luta se empenha entre aqueles que querem tomar e os que querem reter. Daí um conflito que se propaga, com frequência durante séculos. Um equilíbrio fictício estabelece-se, enfim. Há qualquer coisa de melhor. Mas sente-se que as bases sociais não são sólidas. O solo treme a cada instante sob seus passos, pois ainda não reinam a liberdade e a igualdade sobre a égide da fraternidade, porque o orgulho e o egoísmo estão sempre lá para fazer fracassar os esforços dos homens de bem. Todos vós, que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai antes de tudo na base do edifício, antes de querer colocar a cúpula. Colocai como assentada a fraternidade na sua mais pura acepção. Mas para isso, não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. É preciso que ela esteja no coração, e não se muda o coração dos homens por ordenação. Do mesmo modo que para fazer frutificar um campo, é necessário arrancar-lhe as pedras e as sarças, trabalhar sem descanso para extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo, pois aí está a origem do mal, o obstáculo real ao reino do bem. Destruir nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios, e todas as causas que entretêm e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, que sugamos, por assim dizer, com o leite e que aspiramos por todos os poros na atmosfera social. Somente então, os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade, e assim também estabelecerão por si mesmos, sem abalo, sem perigo, os princípios elementares da igualdade e da liberdade. Será possível a destruição do egoísmo e do orgulho? Foi a pergunta que foi feita, né? Será possível que isso mude a nossa sociedade? A resposta: responderemos alto e decididamente: sim. Do contrário, seria determinar uma parada no progresso da humanidade. O homem cresce em inteligência, e isso é um fato incontestável. Terá ele chegado ao ponto culminante, além do qual não poderia ultrapassar? Quem ousaria sustentar esta tese absurda? Progride ele em moralidade? Basta, para responder a essa pergunta, comparar as épocas de um mesmo país. Porque então, ele teria atingido mais o limite do progresso moral que o intelecto intelectual. Por que então ele teria atingido mais o limite do progresso moral que o progresso intelectual? Sua aspiração por uma ordem de coisas melhor é o indício da possibilidade de aí chegar. Cabe aos homens do progresso ativar esse movimento pelo estudo e pela colocação em prática dos meios mais eficazes. Então aqui, né, terminamos aqui o texto de Kardec, que é o ponto fundamental. Como ele diz para nós, para você promover uma mudança no comportamento de um indivíduo, ou para promover a mudança em si mesmo, é necessário que nós tenhamos vontade. Então eu pego, por exemplo, eu queria muito que a minha família fosse melhor. O fato de eu querer isso, de eu pensar nisso, de eu ter esse sonho, de eu ter essa vontade, já é para mim um começo. Porque se eu não quisesse nem isso,
as coisas continuariam estando como estão. Então hoje, quando nós pegamos a televisão, os jornais, meios de comunicação, e vemos pessoas fazendo manifestações pacíficas nas ruas, por direitos de transporte, por direitos de saúde, de educação, de segurança, por qualquer motivo que seja, o fato delas estarem manifestando significa que elas querem isso. E como Kardec colocou no estudo que nós fizemos sobre expiação coletiva, ele disse assim, que muitas vezes as pessoas promovem essas revoluções sociais por direitos que muitas vezes elas nem sabem quais são, mas elas querem que as coisas sejam diferentes. Às vezes elas utilizam métodos que são métodos equivocados, de violência, de protestos que prejudicam outras pessoas, fazem e acontecem, mas é o jeito que elas têm de fazer. Eu até trouxe para vocês um exemplo que fala da criança. Como é que um bebê pede alguma coisa que ele precisa? Ele começa a gritar, ele começa a chorar, ele começa a espernear. Mas por que simplesmente ele não levanta a mãozinha e fala assim, por favor, você pode pegar aquilo para mim? Simplesmente porque ele não tem maturidade para isso. Não tem maturidade psicológica, não tem maturidade biológica. Mas quando chegar o momento, ele vai aprender a falar com licença, por favor, bom dia, obrigado. Então tudo acontece no seu tempo. As necessidades existem. Nós reconhecemos essas necessidades. A forma de reivindicá-las e a forma de trabalhar para que elas se concretizem já é uma outra história. Vai depender do quê? Do nosso amadurecimento, da nossa mudança. A doutrina nos proporciona a oportunidade de estudarmos sobre isso. Quantos debates nós já participamos? Eu não falo vocês, mas nós já participamos discutindo de modo equilibrado essas situações que nós vivemos no dia a dia. O máximo que acontece é num barzinho, no sofá de casa, quando a gente fala assim, você vê que absurdo aquilo? Nós tivemos ontem a morte, o desencarne, de um repórter que foi vítima da violência desse protesto. Tiremos um pouco, paremos um pouco no tempo, voltemos à fita. O que motivou aquele protesto? Aumento de preços de transporte, as pessoas que queriam fazer uma reivindicação, outros que queriam reivindicar não sei o quê. Aí então começaram a aparecer aqueles que são mais violentos, mais desequilibrados, mas que tentavam de alguma forma manifestar a sua situação. Culminou nessa violência. E consequentemente o sofrimento para a família, para uma classe e para a sociedade de modo geral. Mas no começo, tudo começou por uma coisa legítima. Nós teremos em breve protestos, né? Todos, né, Brás? Nós sempre temos aqueles que se aproveitam, nós temos aqueles que são egoístas, que querem tirar proveito da situação, usando as outras pessoas, manipulando e tudo mais. Isso faz parte do nosso contexto hoje. Mas a gente nunca vê ninguém na rua fazendo um protesto absurdo. Vocês já viram alguma coisa, alguém chegando na rua, levando faixas, palavras de ordem, por alguma coisa que não tenha sentido para vocês? De imediato a sociedade vai protestar. Nós tivemos uma manifestação há pouco tempo para a liberdade do uso da maconha. A sociedade ficou completamente dividida. Como é que a gente pode protestar em nome disso? Como é que nós podemos protestar pelo direito de usar um entorpecente, uma droga que provoca tantos males para a sociedade? Isso aconteceu uma vez, não se ouve mais. Simplesmente porque não é legítimo esse tipo de protesto. O que as pessoas pedem é a liberdade de uma satisfação sem pensar nas consequências que isso traz. Por isso, então, não tem apoio de ninguém. Aí nós temos manifestações raciais, manifestações pelos direitos sexuais, pelas opções sexuais das pessoas. Elas não querem o direito de se exporem, elas querem ter o direito de viverem. Então nós temos ali vários protestos que surgem porque existe essa desigualdade na nossa sociedade. Existe essa falta de liberdade, por isso as pessoas protestam. Vai chegar um tempo em que mais para frente nós saberemos fazer uma reivindicação, seremos atendidos porque o pensamento daqueles que detêm o poder também será um pensamento compassivo, de pensar assim, realmente eles estão pedindo alguma coisa que é errada. Que está errada. Então vamos ajudá-los a resolver isso. Então tanto aqueles que manifestam como aqueles que cedem para a satisfação desses direitos pensarão diferente, porque a sociedade é a mesma. Lembrem que nós falamos, quando nós pensamos politicamente,
quando eu tenho um governante lá na frente, esse governante estudou nas mesmas escolas que os nossos filhos, viveram nas ruas que os nossos filhos, viveram nas festinhas dos nossos filhos. Por que quando ele assume o poder ele seria uma pessoa completamente diferente? Ele é parte da sociedade. Então, na verdade, ele se comporta como a própria sociedade. Quando nós, como comunidade, como um corpo social, nos transformarmos, as nossas células se transformarão. E daí, então, não importa se eu pego uma célula do pé, uma célula do braço, uma célula do cabelo, essa célula será saudável. Se eu tenho um corpo doente, não importa de onde eu tire essa célula. Não, eu vou pegar uma célula do cérebro, porque é um órgão nobre. Essa célula vai ser doente como a da unha. Então, na verdade, nós mudaremos individualmente, promoveremos uma mudança na comunidade e, consequentemente, todos se beneficiarão. Mas, para isso, nós temos que ter, primeiro, vontade de mudar. Eu tenho vontade de ter um mundo melhor? Tenho vontade. Ótimo. Todo mundo tem essa mesma vontade? Nem todos. Muita gente quer que a coisa continue como está, porque é mais fácil de você dominar aqueles que são os mais frágeis. Mas a partir do momento em que existe uma força coletiva em busca do mesmo objetivo, o próximo passo é colocar isso em prática. Já é uma outra história. Será que os métodos para pôr isso em prática vão funcionar? Será que esses são os métodos corretos? Então a gente começa a trabalhar por tentativa. Ontem, por acaso, para a gente poder fechar, eu assisti a uma série que eu acompanho, em que aconteceu um erro e, consequentemente, gerou consequências. E aí, então, a pessoa disse assim: não existem erros, existem oportunidades desperdiçadas. Então é assim, você age, não fez o certo, você perdeu a oportunidade de fazer o certo. E vai tentando. E a frase clássica de Thomas Edison, quando ele dizia assim, que ele estava tentando inventar a lâmpada. Então ele tentava vários métodos, colocando energia para cá, vácuo, esse fio, esse metal, esse vidro, nessa circunstância e tal. E aí então ele falou assim: eu posso não ter conseguido várias vezes, mas na verdade são várias formas diferentes que não deram certo. Mas eu fiz uma forma que deu certo. Então, se nós tentarmos fazer alguma coisa com o esforço, com a dedicação para fazer com que ele dê certo, nós podemos não acertar. Nós podemos perder aquela oportunidade, mas nós continuaremos tentando fazer com que a coisa acerte. Então isso começa individualmente, começa dentro de nós. A Miriam colocou: mas enquanto a farinha for pouca, o meu pirão vai primeiro, vai ficar difícil. Pois é, o egoísmo vai ser assim. Mas nós estamos mudando, Miriam. É nisso que eu sou bastante otimista. Nós temos o amparo do mundo espiritual, nós estamos nos esclarecendo através dos nossos próprios estudos, nós temos espíritos reencarnando entre nós que estão trazendo esse exemplo diferente, uma forma de nos conduzirmos, uma forma nova de nos conduzirmos em busca da solução desses problemas. Então é um processo lento, complexo, mas que está em constante ação, está em constante desenvolvimento. Exato, somos chamados diariamente. E eu sou muito otimista nesse sentido. Eu posso não ver essa transformação, mas eu tenho certeza que ela está acontecendo e, principalmente, eu tenho certeza que eu estou contribuindo para que ela aconteça. Poderia ser diferente, eu poderia agir de uma forma mais intensa, nós poderíamos fazer uma reflexão e achar uma série de deficiências. Mas o que vale para nós, primeiro, é a intenção. Depois é a ação. Intenção eu tenho, só que nós sabemos que de intenção o inferno está cheio, como diz o ditado. Mas as minhas ações que vão fazer diferença. E é nisso que eu procuro sempre acertar, baseado naquilo que eu acredito. E que, por coincidência, é a mesma coisa que vocês também acreditam. Basta simplesmente que a gente coloque em ação tudo isso que nós estamos aprendendo diariamente. O Nando colocou: as pessoas estão criando o hábito de refletir. Antes nem isso. Nando, eu acho que essa é uma das maiores revoluções que já aconteceu entre nós. Principalmente, vai com Deus, Luiz, bom dia. Uma das maiores revoluções, porque antes a gente não se dava o trabalho de refletir sobre o certo e sobre o errado. Hoje a gente para pensar antes. Fundamental isso para nós. E a Fraterna colocou: de forma que o mundo está, meu amigo, acho que não verei essa transformação. A gente está vendo mudanças constantes, Fraterna. São mudanças pequenas, mudanças de pessoas, mudanças de ideias. Fundamental. Nós estamos vivendo, por exemplo, a democracia. A democracia era algo que, quando nós nascemos, nós não tínhamos. Hoje nós temos.
E a democracia, o direito de você protestar, o direito de você emitir a sua opinião, de você votar naquele que vai te governar, é uma mudança que nós estamos vivendo. Que muitos do passado, há um século, não tinha isso. Então, a gente pensa assim, eu não vi mudança nenhuma. Só o Estado democrático que nós vivemos já é o suficiente. Qual seria o papel do espírita nesse momento? Colocar esses valores que ele acredita em prática no seu dia a dia. De qualquer espírita, de qualquer cidadão. Utilizemos sempre liberdade, igualdade e fraternidade. Hajamos sempre assim onde quer que a gente vá. Respeitando os direitos dos outros, respeitando os nossos direitos e os nossos deveres. Fazendo isso, não precisa de muita coisa. Simplesmente agindo dessa forma, pronto, as coisas vão funcionar. Não percamos o ânimo, não percamos a esperança dessa mudança. Principalmente. Aquele que não vive para servir não serve para viver, né? Um pensamento difícil, duro, mas bastante real. Mas certamente, se nós não servimos para viver hoje, serviremos amanhã, né? Bom, vamos lá. Passando por aqui para a nossa amiga Andréia, que vai fazer o encerramento para nós. Espero que esteja ouvindo agora, né, Andréia? Tomara que sim. Então, se puder, já vamos lá para cima que eu passo para você. Beleza, então vamos lá com você. Tá? Depois leiam de novo, tá, meus amigos? Tudo isso que a gente estudou hoje. Mas, como eu falei para vocês no início, leiam esse texto e comecem a procurar hoje, no dia a dia, dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha cidade, no meu país, no mundo em que eu vivo, onde que isso está certo, onde está errado. E o que eu posso fazer para que isso se transforme. Ler aquilo que Kardec disse no passado e deixar lá com ele, não faz efeito nenhum para nós. A gente simplesmente lê um livro de história. Ah, naquela época eles viviam assim, mas nessa época eu quero viver também diferente. Então nós temos que estudar e trazer para o nosso dia a dia